Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Eric Reis e você está no canal Filosofando em Deus. Para nesse programa de hoje falarmos de um personagem importantíssimo para o mundo, o Cristo, o cristianismo. É bem verdade que falei para vocês que a gente deve separar cristianismo de Cristo. E nessa diferenciação, nessa separação de universos, é importante pontuar o maior dos imitadores do Cristo, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Bem, estamos falando de Francisco de Assis, para os católicos chamado São Francisco. A vida de Francisco foi tão importante para o mundo cristão que foi canonizado pela Igreja Católica, mas mais que isso deixou um grande legado de paz, de amor, de perdão, de compreensão, de respeito que o nosso mundo já pôde experimentar. Mas a história de Francisco, ela é curiosamente fascinante, porque estamos falando de uma pessoa da região que hoje integra a Itália, e o nome civil de Francisco de Assis era Giovanni di Pietro di Bernardone. Essa pessoa, Giovanni, ele era filho de um comerciante muito rico daquela região e por conta disso gostava de badalação, gostava do materialismo, ele gostava do consumismo, gostava de uma boa farra. Mas aconteceu um fenômeno, um fato, que foi um divisor de águas na vida daquele rapaz. Num determinado momento, uma pessoa pobre foi pedir esmola para ele e ele negou. Só que essa pessoa, quando pediu esmola, pediu em nome de Deus. E ele negou. Passado um momento em que o mendigo for embora, ele teve uma avaliação de consciência, uma cobrança da sua própria consciência. E ele fez lembrar que, se fosse alguém pedindo dinheiro em nome de um senador, ou em nome de um rei, ou em nome de um príncipe, eu teria dado facilmente. Mas eu não tive coragem de dar dinheiro para uma pessoa que pediu em nome de Deus. Esse exame de consciência foi tão forte que ele prometeu para si mesmo que nunca mais ele deixaria de ajudar ninguém que estivesse pedindo. E assim o fez. E isso foi tão intenso, tão repetidas vezes, até chegar ao ponto do pai dele se revoltar com essa atitude, estava simplesmente dilapidando a fortuna do pai, e a partir de então ele simplesmente abriu mão de tudo que era do pai, se despojou de todas as riquezas do pai e foi servir a Deus conforme os ensinamentos que a igreja trazia para todos. Ele veio a se tornar um grande frade
grande frei católico, mas em especial por ter feito voto de pobreza. Então, não apenas o voto de castidade, mas um voto de pobreza fez com que Francisco de Assis fosse alguém admirável. Porque já no século XIII, no ano de 1219, ele teve a oportunidade de dialogar. Estamos falando nesse período, já estávamos na quinta cruzada, e havia muitos conflitos entre cristãos e muçulmanos. E no ano de 1219 ele conseguiu uma oportunidade de conversa com o sultão do Egito. Isso tudo foi tão transformador, tão importante para a história do cristianismo, que a partir de então o mundo muçulmano abriu as portas de Jerusalém para os franciscanos. E até hoje essa parte da Igreja Católica, que é a Ordem dos Franciscanos, tem livre acesso a Jerusalém, justamente por conta desse encontro com o sultão. Bem verdade que não fazemos ideia do que foi conversado naquela oportunidade, o que argumentos fizeram com que o sultão se encantasse pela pessoa de Francisco e, consequentemente, pela ordem franciscana. Mesmo após muito pesquisar, não encontramos nem mesmo em fontes franciscanas informações sobre o conteúdo da conversa entre o sultão e São Francisco. Mas aí nos deparamos com uma imagem como a colocada no início desse programa, justamente para chamar a atenção de todos para aquilo que está sendo incutido na cabeça de cada um. Para tentar entender essa imagem, fomos atrás de alguma resposta, de alguma fonte que pudesse dar algum entendimento sobre o tema. E aí nós encontramos um site chamado História Islâmica, que ele mostra então um suposto trecho da conversa entre o sultão e São Francisco, mostrando que São Francisco defendia então a guerra, justificava o porquê da guerra, e essa justificativa teria feito então o sultão se encantar por ele. Mas aí vamos começar as nossas ponderações, o nosso pensar. Primeiro ponto a ser colocado sobre essa informação desse site é justamente a referência, a fonte. Apesar dele estar dizendo que ele é um site que tem proposta de dar informações da história islâmica, ele busca como fonte um suposto informante franciscano, ou seja, uma fonte cristã para explicar a história islâmica. Então, o primeiro ponto a ser questionado de tal fonte seria essa. Mas, aprofundando mais a nossa reflexão, vamos olhar, ou melhor, ouvir a oração de São Francisco, aliás, uma das mais belas que eu conheço, e ao mesmo tempo que estamos ouvindo a oração de São Francisco, a gente fica lendo o teor dessa conversa, essa suposta conversa mencionada pelo site. E aí você vai ver que há uma certa incongruência. Por conta desse mundo estranho que estamos vivendo hoje, colocaram uma afirmação um tanto inusitada, falando que Francisco não era pacifista e também não abriu mão da sua fé para se submeter à fé alheia. E a pergunta que fica para vocês: você acha que foi exatamente isso que aconteceu? Ele foi tentar converter um muçulmano para o cristianismo? Ou ele foi para mostrar que é possível sim conviver com o irmão muçulmano, mesmo ele não aceitando a mesma fé do cristão? Então, o programa de hoje é para falar especificamente disso e para fazer com que vocês entendam
quanto que as pessoas tentam deturpar todo o entendimento daquilo que Cristo deixou de legado para todos nós. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com todos com Deus e até a próxima.